Oi, meus amores! No episódio de hoje da nossa série Mães de Ouro, eu vou receber a Fabielle. A Fabielle, ela tem um histórico, gente, de 6 gestações, 3 partos e 3 abortos. Bastante coisa, né, Fabielle? Bastante coisa. E ela vai contar aqui pra gente um pouquinho dessa história dela e vocês vão amar e até se emocionar um pouquinho com todas essas histórias e experiências. Vamos lá, Fabielle, como que foi assim a sua primeira gestação? Minha primeira gestação não foi planejada, né? Eu parei de tomar o remédio, com um mês eu engravidei. No início, quando a gente acha que está grávida, né? Ninguém sabe como vai prosseguir a gestação. Então, eu com 6 semanas eu tive um sangramento. E aí, eu entrei em repouso até o 5º mês. Depois, eu fiquei normal. Viajei para casa da minha sogra, estava tudo bem, neném desenvolvendo muito bem. Era uma menina, se chamava Camille. E aí ela nasceu, eu entrei em trabalho de parto com 27 semanas e fiquei internada 4 dias para conseguir manter a gestação, mas os remédios não adiantaram, então eu tive ela com 27 semanas. Ela nasceu pesando 1,3 kg e tinha 30 centímetros. Então ela nasceu e foi direto para a UTI neonatal. Só que eu estava com uma infecção e a infecção passou para ela. Então, não teve como os antibióticos fazerem efeito durante esse período. Então, ela fez 4 paradas cardíacas, paralisou os rins e aí ela faleceu no 4º dia. Por sepse generalizada, né, prematuridade extrema. E aí foi uma perda muito grande, porque a gente já tinha... Primeiro filho, né? Primeiro filho, aquele amor todo, a gente já tinha comprado quase tudo. E aí quando você chega em casa, você vê tudo que estava preparado para receber e você não tem nada. Foi muito difícil. E como que foi a sua segunda gestação? Minha segunda gestação foi no resguardo. Eu estava desesperada, louca para engravidar novamente. Então, nada me consolava. Eu achava que só o que ia me consolar era outro filho, outro bebê, para aliviar aquela dor. Então, como foi parto normal, o médico me liberou com 15 dias para fazer, né, a criança. Então, eu meti bronca, vamos fazer a criança. E aí, com 1 mês eu estava grávida novamente. Só que quando eu fui fazer a ultrassonografia, exame de sangue positivo, toque de útero positivo, na ultrassonografia só aparecia o saco gestacional. Aí o médico falou, vamos esperar até a 10ª semana. 10ª semana só aparecia saco gestacional, novamente. Então começou-se os sangramentos. Começou o sangramento, eu corri para uma emergência. Chegou lá, a médica deu toque no útero, útero gravídico, tinha beta-HCG positivo e quando foi fazer a ultra, esse saco gestacional já estava se desmanchando. Então eu cheguei em casa, aconteceu o aborto totalmente espontâneo, né? Porque não tinha embrião, só tinha uma gravidez anaembrionária que se chama. Só formou o saco gestacional mesmo. Pra gente ver quanto que é importante, né? Porque quando às vezes a gente não dá importância pra esse lado, que vai fazer a primeira ultra, aí chega lá o médico fala, não, tem embrião. E aí você não malda que algumas outras pessoas podem ter. Não tem, algumas outras pessoas não têm embrião. E isso aí eu não conhecia realmente. Só fui conhecer agora através da sua história. E a sua terceira gestação? A minha terceira gestação foi meu milagre. Depois de 2 meses dessa gestação anaembrionária, eu engravidei novamente, que para engravidar é fácil, né? Engravidei novamente, aquela ansiedade de fazer a ultrassonografia para saber se tinha um embrião. Primeira coisa que eu pergunto, tem embrião? Tinha embrião. Então foi aquela felicidade completa, mas o medo de falar também para as outras pessoas, porque eu já tinha tido uma perda antes. Então muita gente fala muita coisa. Porque você tem que fazer um tratamento, sem saber o que você teve, né? Umas pessoas que têm filhos se afastam, não sei porquê, com medo, não sei se de você
querer a criança dela, mas a gente quer o nosso filho, Com certeza. né? Então, eu não sei também se é com medo da gente ficar triste de ver outra criança, mas isso não, eu acredito que comigo e com outras mães que eu converso, isso não deixa ninguém triste. Deixa triste quando as pessoas se afastam da gente porque a gente perdeu um bebê e eles têm outro. E aí foi aquela felicidade, aquele medo de falar, mas aí eu tinha que entrar em repouso. Então, quando você tem que entrar em repouso, você chega na casa da pessoa, você vai ser convidada para o almoço, você não vai ajudar a lavar uma louça, você não vai. Então, eu tinha que falar que estava de repouso, né? Então, foi onde eu tive que falar que estava grávida. Aí eu falei que estava grávida, mas foi uma gravidez totalmente de repouso, de exames. O médico entrou com antibiótico, com progesterona, para prevenir as infecções urinárias que eu tive na primeira. E como eu já estava com sintoma, né, também, ele não esperou fazer o exame da positivo, ele já entrou com medicamento. E por conta também da progesterona para ajudar a manter a gravidez. Então eu fiz esses medicamentos e fiquei de repouso. Aí no 5º mês ela abaixou totalmente. Eu senti um peso muito grande na minha barriga. E aí eu tive que usar aquela faixa de sustentação. Fui pro médico, ele tentou ouvir, mas ela estava muito embaixo e fiquei de repouso até o final. Minha pressão também foi subindo e aí ele falou assim, qualquer coisa com 36 semanas a gente tira, mas eu quero eu não quero que ela vá para o UTI neonatal, eu quero que ela vá com você para casa. E a gente conseguiu levar até 38 semanas, graças a Deus, com um cuidado muito grande de Deus e que colocou esse médico no meu caminho para me ajudar, né? Que o nome dele, até para quem quiser, posso falar, é Dr. Akio Idogaia. Ele atende em Copacabana, e na Barra, em Caxias. E ele é um excelente, ótimo para gravidez de alto risco. Gente, vocês vão escutar um pouquinho de barulho aleatório, porque a Antonella tá ali fora brincando. Alguém tem que ficar com ela para poder conseguir gravar o vídeo, né? E hoje ela tá demais, então vai ter barulho aleatório do mesmo jeito. A alegria do vídeo. É um fundinho assim aleatório e é ela. Depois da sua 3ª gestação, que nasceu a Rebeca, você ainda engravidou novamente, que foi já a sua 4ª gestação. Isso, foi minha 4ª gestação, não foi esperado, que foi quando eu fui tirar o aleitamento dela, né? Que ela já estava com 1 ano e 6 meses, não queria comer nada, então a médica orientou que desmamasse ela. Nesse desmame, a gente toma um anticoncepcional muito fraco, né? E então ele não fez efeito e eu engravidei novamente. Só que novamente foi uma gravidez sem embrião. Tanto que eu já deixei para fazer ultrassonografia com 10 semanas. Não fiquei ansiosa nem nada, já para saber se tinha embrião ou não. Então, quando eu cheguei lá com 10 semanas, não tinha embrião. Aí o médico falou, não, vamos esperar mais 3 semanas, você repete. Eu falei assim, doutor, 10 semanas, eu contei direitinho, fizemos as contas, não tem embrião, não vai desenvolver, porque eu já tive um histórico desse. Aí fui pro meu médico, ele me deu o pedido de 3 semanas fazer. Com 3 semanas eu fiz e igual aconteceu com o outro, já estava se desmanchando aquele saco gestacional. Fui para casa, liguei pro médico, ele falou assim, já que está se desmanchando, deve acontecer igual ao outro. Então continue em casa, não precisa ir para emergência. Só que o saco gestacional estava muito grande. Então foi muito sangue, meu esposo estava viajando. E aí minha mãe estava comigo, minha mãe estava trabalhando, minha prima foi ficar comigo lá na minha casa. E minha irmã, estava todo mundo lá e na madrugada eu levantei para ir no banheiro. Quando eu voltei eu não consegui mais falar. Eu já tinha perdido todas as forças, eu acordei minha mãe pedindo água. Quando a minha mãe olhou para mim, ela disse que eu estava totalmente pálida, já estava desmaiando. Aí ligou e era aquele sangue vivo mesmo? Sangue vivo. Aí ligou pro meu pai me colocou no carro e correu para o hospital. Quando chegou lá, fizeram a ultra e viram que ainda tinha muita coisa para sair. Então eu fui levada direto para o CTI para fazer a curetagem. E essa foi uma gestação
assim, na embrionária, muito difícil pelo fato que eu fiquei muito anêmica, depois não conseguia nem ficar em pé. Foi uma recuperação bem dolorosa, porque a curetagem também ela é bem dolorosa, a recuperação dela. Tem que ficar de resguardo, né? Isso, tem que são 10 dias a 15 dias. E eu tinha a Rebeca, né, que estava em casa ainda, a primeira coisa que queria era colo. A fase da Antonella atual agora era a idade que a Rebeca estava. Isso. Que eu sei como é que é uma fase muito complicada. E você chega já tá te dando os bracinhos, né? E aí, mas aí eu fui pra casa e não fui triste porque tinha a Rebeca em casa me esperando e porque eu estava viva, né? Porque eu achei que eu ia passar dessa pra melhor. Só imagino, depois de ter perdido tanto sangue. Foi bem difícil, um desespero muito grande. E depois disso você ainda engravidou novamente, corajosa. Foi, ainda engravidei novamente, que foi a quinta. Isso, a quinta, ela tinha um embrião. Foi assim, como meu esposo, eu falei, ele viajava muito, então tinha mês que eu tomava anticoncepcional, tinha mês que eu não tomava, até por orientação do médico pra não ficar enchendo de hormônio. E aí, numa dessas, acho que eu me enrolei, né? Porque eu engravidei. E quando eu fui fazer a... E você não tem dificuldade nenhuma para engravidar, então... Para engravidar é rápido. Engravidei e aí fui fazer ultrassonografia. Estava com 6 semanas, mas já tinha um descolamento de placenta. Então, de lá, a médica já ligou pro meu médico e eu já fui pro consultório dele. A Rebeca estava com 2 anos e meio nessa época. Aí eu peguei e fui pro médico, aí ele passou progesterona, algumas vitaminas para poder segurar e hormônios, e aí eu fui tomando e ia repetir a outra com 10 semanas para saber se o descolamento já tinha melhorado alguma coisa e repouso. Aí, quando eu fui fazer com 10 semanas, cheguei lá, o embrião tinha parado o coraçãozinho tinha parado com 6 semanas, com 8 semanas, 6 semanas eu fiz a primeira outra. Com 8 semanas ele tinha parado. Aí ela mandou procurar direto uma emergência porque poderia causar uma infecção. Aí eu saí de lá, fui direto para uma emergência, meu médico estava viajando, ele mandou ir para uma emergência, cheguei lá, nessa emergência eles falaram que não poderia fazer nada enquanto meu organismo não entrasse em trabalho de parto para poder expelir esse feto. Aí me passaram metergine, eu fiquei tomando metergine por 10 dias. Eles falaram que só iam fazer a curetagem se o bebê já estivesse morto há 21 dias no meu útero. E se eu tivesse febre, voltasse na emergência. Isso é uma maternidade bem reconhecida. Aí foi a orientação que eu tive, minha pressão foi subindo muito por conta do metergine. Eu não me adaptei, mas tinha que tomar, né? E aí, com 15 dias depois, eu senti uma cólica forte e fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, começou a sair sangue. Então, eu já fui de baixo pro chuveiro quente. Aí, botei o chuveiro bem quente, aí foi saindo, aí saiu o embrião, né, dentro do saquinho, da placentazinha formada, já direitinho, já tava com os olhozinhos, as mãozinhas ainda estavam começando a se formar, ainda tinha cauda. E aí foi doloroso, mas não foi tanto. Eu voltei ao hospital, fiz o procedimento que tinha que ser feito, voltei para casa. Foi uma tristeza maior porque eu sabia que ali tinha um embrião, né? Não foi igual as outras na embrionária, tinha um embrião, então você fica um pouco triste. E até por conta do número de gravidez, todo mundo, aonde eu chegava, olhava para mim e falava: nossa, mas você é doida. O que as pessoas não entendem é que é o seu desejo de ser mãe novamente, de ter aquele bebezinho seu, ter
aquela coisa ali sua mesmo, que igual você teve quando você teve a Rebeca. As pessoas falam, mas você já tem a Rebeca, então por que você Nenhum filho é igual ao outro, então cada um é uma diferença. Porque você tentou de novo, você vai acabar morrendo, e não sei o que mais. Nós que somos evangélicos, nós cremos no Deus de milagre, né? Então, eu falei para Deus que se eu tivesse que passar por tudo novamente, eu passaria. E eu fui, contudo, confiando em Deus. Da mesma forma que quando você teve a Camille, que foi a primeira, também a Camille faleceu e depois você teve a Rebeca e deu certo, depois disso você poderia ter um outro e desse certo também, e a gestação ia até o final e você conseguir ter outro. Então, por isso que você planejou, aí que foi a sua 6ª gestação. Foi minha 6ª gestação. Você também já não estava morando no Rio? Não, já tinha ido para Recife, estava há 1 ano em Recife. Aí quando eu cheguei no Rio e vim visitar a minha mãe, eu tive uma surpresa, né? Fiquei muito enjoada, passei mal, vomitei a noite toda. No outro dia, menstruação atrasada. Fui fazer o teste, deu positivo. Fiz o exame de sangue, deu positivo. Então, aqui mesmo eu marquei a outra. Aí, fiz a outra. Primeira coisa que eu perguntei, tem embrião? Tinha embrião. Aí, liguei pra minha médica lá de Pernambuco. E ela falou, pode começar já a tomar progesterona. Eu comecei a tomar progesterona e foi até o 4º mês tomando a progesterona e foi uma gravidez tranquila, de repouso, não tinha sangramento, muito tranquila. Só sentia um pouco de cólica que em algumas gestações é normal por causa do útero que vai se dilatando, né? Se distendendo. E aí... tudo normal até eu chegar com 21 semanas eu começar a sentir minha calcinha ficando molhada. Aí a calcinha molhou, aí eu falei, tem alguma coisa errada aí. Aí liguei pro médico, senti uma coceirinha estranha. Falou, deve ser candidíase. Mas como os consultórios sempre vivem lotados, mesmo particular, o público, são muitas mulheres grávidas. E aí ele falou, usa esse medicamento tal. Aí fui e usei o medicamento. E me mantém informado. Falei, doutor, aliviou, mas eu ainda tô sentindo sair um líquidozinho. Ele, não, é normal. É normal. Quando foi, isso foi na quinta-feira, sexta, quando foi no sábado, eu sentei e tava sentindo demais. Já tinha trocado a calcinha umas 3, 4 vezes. Virei pro meu esposo e falei, não, a gente tem que ir numa emergência porque não tá normal, eu tô perdendo líquido. E aí fomos para uma emergência, porque o meu plano ainda é do Rio, então entra como intercâmbio lá. E aí chegou nessa emergência, tinha 4 mulheres em trabalho de parto e 2 médicas. Aí falaram que as 2 iam entrar pro centro cirúrgico e uma ia me atender. Nisso chegou uma sangrando. Aí meu esposo falou assim, você não vai ser atendida aqui, vamos pro outro hospital. Aí nós fomos pro outro hospital, o hospital até onde ele trabalha. Chegou lá, não é uma maternidade, mas o médico que estava lá, ele fazia residência obstetrícia. Então ele usou os recursos que ele tinha para poder olhar meu útero. Então, quando ele colocou o espéculo e colocou a luz, ele viu a bolsa protusa para fora. E aí ele falou, Fabielle, você está com diagnóstico de incompetência do istmo cervical. O que é isso? O seu útero, ele não está conseguindo suportar o peso da bolsa. Então, ele dilatou. Você sentiu cólica? Eu falei, não. Você fez algum esforço? Eu falei, não. Seu útero está com 4 centímetros de dilatação, né? O colo do útero é isso, ele estava aberto e a bolsa estava protusa 4 centímetros para fora do útero. E aí ele me encaminhou para a maternidade de referência daquele hospital. E eu fui, um hospital um dos melhores hospitais de Pernambuco, fui para lá, chegando lá
Fui fazer a ultrassonografia, estava realmente 4 centímetros de dilatação e 4 centímetros da bolsa herniada. A médica me internou e falou assim: amanhã você vai fazer a cerclagem, que é um procedimento onde sutura o útero para conseguir manter essa gestação até o final. E aí eu internei com as pernas para cima, não podia levantar nem nada. Fiquei na dieta para preparar a cirurgia. Chegou no outro dia, os médicos iam fazer a troca de plantão, que ia realizar a cirurgia porque eu estava de jejum. Quando os médicos chegaram, que foram discutir meu caso, eles ficaram assustados pela protusão da bolsa. Então eles conversaram comigo que eles não se sentiam seguros para realizar aquele procedimento naquele momento, porque a bolsa estava muito protusa, tinha o risco de quando ia ter que empurrar ela para costurar. Então, quando empurrasse ela, corria o risco de ela romper, né? E aí ter que forçar um parto ou ocorrer algum tipo de infecção. Isso, ela estava com 20 semanas, então... Estava com 20 semanas, não seria um bebê inviável, não teria como fazer nada, seria considerado um aborto ainda. Então, chamaram um médico que era especialista em cerclagem de Pernambuco para ver meu caso, que ele trabalhava nesse hospital também. Quando ele chegou, ele olhou, me deu toque e falou assim: está muito protusa, eu só faço se você quiser. Aí eu falei assim: mas como assim, doutor? Ele: você vai assumir os riscos, porque eu posso romper a sua bolsa quando eu for costurar. Ele falou: o risco é maior do que o benefício. Aí ele falou: mas você decide, se você quiser, eu vou te levar para o centro cirúrgico e vou fazer, mas eu não te aconselho. Aí eu falei assim: eu não estou entendendo, né? Porque por mais que ele fala, como assim, eu sou responsável? Ele você, igual uma paciente que tinha aqui com seu caso, ela quis fazer, nós fizemos e ela não conseguiu levar a gestação adiante. Aí eu falei assim: olha, na minha condição, eu não estou conseguindo processar ainda direito o que o senhor está me propondo. Então, se fosse a esposa do senhor, o que o senhor faria? Ele falou assim: eu não faria. Falei: então, se é sua esposa, o senhor não faria, então, não vai fazer eu não vou fazer em mim, né? Aí ele falou: ótima decisão, continua de repouso. Continuei de repouso por 2 semanas no hospital. Só que estava muito difícil, porque meu esposo ia trabalhar, dormia comigo no hospital, acordava de manhã, ia trabalhar, levava a Rebeca para a escola, voltava junto com ela e minha mãe para o hospital na parte da tarde, porque eu não podia ficar sozinha, porque... Mas o hospital ainda permitia que a Rebeca ainda ficasse ainda? Permitia que ela entrasse. E ela, na época, tinha quebrado o pé, estava com gesso. Não estava muito complicado, mas ela ia todos os dias para o hospital. E aí, como eu não estava fazendo nada, nenhum medicamento venoso, não estava colhendo sangue direto, não tinha nenhum, a não ser ficar deitada dentro do hospital, eu chamei o médico e falei assim: olha, doutor, eu indo para minha casa, eu vou ter uma assistência melhor, porque a minha mãe está comigo. Então, eu alugo a cadeira higiênica, eu tenho comadre, tenho sonar, eu sou enfermeira, meu esposo também, a gente tem como fazer esse monitoramento em casa, fazer uma planilha, qualquer coisa alterando, a gente tem como... Eu moro do lado do hospital também, a gente tem como correr para o hospital. Aí ele falou assim: olha, se você tem todo esse amparo em casa, não vejo motivo para você ficar aqui. Só que eu não posso dar alta para você porque é protocolo do hospital. Porque qualquer infecção que você venha ter em casa, a gente não vai saber, a não ser que você for monitorada por um médico. E aí eu consegui um médico para ir avaliando todo o meu prontuário do dia que a gente fazia em casa, de batimentos cardíacos. E o médico ele ia quantas vezes na sua casa? E quando ele ia aí, minha bolsa rompeu.
E aí, nisso, eu já estava muito fraca, quando ia colher exame de sangue uma vez por semana, já tinha colhido no hospital e não tinha acusado nada antes de eu vir para casa. Eu fui para casa, fiquei 4 dias em casa só, porque eu fiquei tonta e senti uma ânsia de vômito. Nisso que eu tossi, senti a ânsia de vômito, que eu fui fazer reflexo de tossir, a bolsa rompeu na cama. E aí, meu esposo... Era uma coisa que não era porque você estava em casa. Se você estivesse no hospital, No tivesse hospital, tossido, ia acontecer a mesma coisa. Ia acontecer a mesma coisa, foi o que ele falou. Você em casa, ou aqui, se ela tiver que romper, ela vai romper. A diferença é que no hospital, eles iam correr. Mas do mesmo jeito, se ela tivesse que nascer antes, do mesmo jeito, não seria prematuro de qualquer forma. De qualquer forma. Aí eu já estava aí com 24 semanas. Aí nós corremos pro hospital, aonde ele trabalha, porque o trânsito nessa hora era 7 horas da noite, ninguém andava. Entramos na ambulância e fomos direto pro hospital. Chegou lá, eu entrei direto pro consultório, o médico olhou o útero e falou assim, olha, os pés do bebê já estão para fora. Só que o seu líquido, você está sentindo dor? Eu falei, não estou sentindo dor. O seu líquido tá amarelo. E aí ele fez uma raspagem no meu útero e senti um odor fétido, porque não tinha odor na bolsa. Ele, pelo batimento cardíaco, tudo, eu já estava entrando em choque. Por isso que ele desconfiou. E aí ele falou assim, olha, você está entrando com um quadro de sepse, com choque séptico, você vai sair daqui direto, vai fazer o parto, a gente vai te induzir ao parto. O bebê, nós não temos recurso, mesmo com 24 semanas. É um bebê inviável por causa da infecção que você está... Era outra menina, né? Era outra menina, Radassa. E você vai sair daqui, você vai direto para UTI. Aí eu, tá certo. Eu falei assim, doutor, eu tenho uma filha em casa. Eu só quero sair daqui vivo. Porque muitas vezes eu escutei que eu ia morrer, que eu ia morrer, que eu ia morrer dentro do hospital. E aí, nisso, trocou o plantão, veio outra médica, eles me prepararam e me levaram direto pro centro cirúrgico. Ela virou pro meu esposo e falou assim, daqui 40 minutos no máximo acaba. Eu fiquei 2 horas em trabalho de parto, sem sentir nenhuma contração, com 16 ampolas de ocitocina. Não sentia nenhuma contração. E aí ela chamou outra médica para ajudar, porque nem ela sabia o que fazia. Eu fazia força por mim mesmo para tentar expelir, porque o útero tentava fazer alguma risco. coisa. Né? E aí veio a pediatra e falou assim, olha, nós não temos o que fazer, porque para passar um tubo nela vai ser muito complicado, nós não temos um tubo fino para passar nela, e você está com infecção, a infecção com certeza vai estar nela, vai ter que fazer antibiótico, tudo. Eles não tinham recurso, na verdade. Então eu fui para consegui expelir, né? E ela colocou... Essa infecção que você estava, era só dentro do útero? Era só dentro do útero? Era só dentro do útero. Então não tinha chance de pegar em nenhum outro órgão seu, alguma outra coisa assim? Tinha, se ela se espalhasse pelo meu sangue. Então por isso que foi a correria. A correria de me levar logo para o centro cirúrgico e tirar. Porque se ficasse mais um pouco eu ia perder o útero tudo. Ia ter que tirar tudo para essa infecção não se generalizar. E por isso que eu corria risco de morte, né? Aí eles fizeram parto, logo dali deram o procedimento à curetagem, mesmo depois do parto, porque teria que raspar o útero todinho por dentro por conta da infecção. E aí eles colocaram o bebê no meu colo, eu vi a bebê, ela ainda com batimento cardíaco, e esperaram o batimento parar para iniciar a curetagem. Iniciaram a curetagem, dali eu fui para... Quando saí já estava direto na UTI neonatal. O procedimento todo durou 4 horas. De 40 minutos, foi 4 horas. Meu esposo já não tinha cabelo, o pouco que tinha estava descabelado do lado de fora.
Aí fui pra UTI, fiquei 2 dias internada na UTI. Graças a Deus, não? A infecção parou por aí ou... Não, eu continuei, saí só da UTI e continuei internada mais 7 dias no quarto fazendo o antibiótico venoso. E depois fui pra casa. Mas só de estar no quarto era um alívio. Direitinho lá. Foi. Ainda sentia muitas dores no abdômen, no útero por conta da curetagem, que foi um processo muito agressivo. E aí eu entrei num quadro de depressão muito grande também. Foram 3 meses muito difíceis, porque mesmo eu tendo a Rebeca, minha princesa, meu milagre, né, que Deus me presenteou, mas eu sentia falta. Isso que eu ia perguntar, porque assim, a mulher depois que tem o bebê, entra naquela fase do puerpério e muitas entram em depressão, mesmo com o bebezinho ali. Muitas têm o baby blues e você teve todas as gestações. E como que ficava esse puerpério depois? Porque muitas foram até... Uma foi 27 semanas, a outra foi até 24 semanas. E você tinha esse período de pós-parto ali. E como que ficava a sua cabeça depois disso? O pior pós-parto pra mim foi o da primeira gestação, né? Porque eu não tinha o bebê, mas ali o parto foi normal, então... Depois que os pontos caíram eu fiquei bem. Mas a cabeça... Não era muito boa. Por isso que você já queria engravidar de novo? Eu já queria engravidar de novo, mas eu cheguei em casa, eu embalei tudo que eu tinha da Camille, guardei, peguei as roupinhas que eu tinha comprado numa determinada loja, levei, porque as lojas, algumas são muito compreensivas, e eles me deram um vale no valor da compra que eu fiz, porque eu tinha notinha, e eu devolvi as mercadorias para quando eu engravidasse, pegasse novamente. O quarto, eles perguntaram se eu queria cancelar a venda. Eu falei, não vou cancelar a venda, eu só quero adiar a data da entrega. E aí adiei a data da entrega da primeira gestação. Isso porque você ainda sabia que você ia engravidar novamente. Eu sabia que eu ia engravidar novamente, queria engravidar novamente. Agora, e esse último que foi da Radassa, só que como eu já tinha esse histórico, eu não comprei muita coisa. Mesmo eu estando no 6º mês de gestação, eu comprei apenas alguns macacãozinhos. Aí eu li umas coisas aqui na loja, encherei, minha mãe levou pra mim. E só. Quando eu entrei nesse quadro, eu falei pro meu esposo, não vamos comprar mais nada. Vamos esperar ver o resultado. E aí, como não foi à frente, mas o psicológico ficou muito abalado. Porque assim, existiam outras pessoas grávidas também comigo, aonde eu morava. Eu moro numa vila. Todo mundo se conhece, é pertinho. E uma vizinha minha ficou muito próxima a mim, que foi o que me ajudou muito. Porém, outras que estavam grávidas, se eu passasse de um lado da rua, elas mudavam de rua para mim não ver elas. Né? Aquele caso que eu falei que aconteceu da primeira vez. Então, foi muito difícil. Agora, a minha vizinha que estava grávida junto comigo, a Tamires, não, com muita força, me viu no hospital, ia na minha casa. Quando a Manu nasceu, a gente foi lá. E foi uma ajuda até para mim. E o que me ajudou muito também foi as orações da igreja, a oração da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, do meu esposo, que meu esposo também não ficou muito bem. Porque imagina o psicológico de um homem depois de tanta coisa acontecendo. Ele também sempre foi ali, muito companheiro, estando junto com você em todo momento ali, te apoiando até nessas decisões de engravidar. E tinha a Rebeca, que a gente tinha que estar se mantendo firme, né? Por conta dela, tinha que estar se mantendo muito firme mesmo para ela não cair também, porque ela sentia falta, porque ela botava a mão na minha barriga, sentia a bebê mexendo, escolhia a roupinha. E aí, mas ela se conscientizou muito quando o meu esposo falou para ela, Rebeca, ou era a mamãe ou era a bebê. Aí ela falou, não, papai, é a mamãe. Então ela tem até medo que eu engravide novamente. Ela fala Hoje assim... em dia você não quer mais? Não penso em engravidar novamente por conta que minha vida já ficou muito em risco, que eu tenho ela para cuidar. Ela fala assim, mamãe, eu posso ter um irmãozinho, mas a gente pode pegar no orfanato. Eu falei assim, meu amor, a mamãe vai
da entrada nos documentos, que tem uma fila, né, que segue ainda para esperar. E agora você decidiu ser mãe do coração agora. Eu decidi ser mãe do coração, é um processo muito longo e ela não entende isso. Ela acha que a gente vai lá e vai pegar e vai trazer para casa. Falei, não, Rebeca, demora. Demora, por que demora, mamãe? Eu falei, por que demora? Porque tem muita gente querendo também. Por conta dela, eu não quero que ela seja uma criança sozinha, né? Que ela tem... Que ela tem irmãos. Quero que ela tenha um irmãozinho, embora ela seja uma criança muito boazinha de compartilhar tudo que ela tem com as outras crianças, mas você ter um irmão é diferente, né? Com certeza. Para poder te apoiar, poder conversar, e aí eu pretendo proporcionar isso a ela. O meu desejo, se eu tivesse saúde, era ter de 3 a 4 filhos, né? Mas, infelizmente, eu não posso e o processo de adoção é muito longo e também, hoje em dia, a situação que o Brasil se encontra, não sei se vai melhorar, mas a gente não tem condições de manter mais do que 2 crianças. O bom, pelo menos, é que você conseguiu ter aquela experiência da gestação, então você já teve várias experiências. Várias. Tipo, de ter mesmo uma gestação até o final, de conseguir amamentar, de ter mesmo o seu bebê ali, que foi a Rebeca, e isso você teve e é uma experiência única. E agora você vai poder também ajudar uma outra criança de qualquer forma e dar muito amor também para essa criança. É isso que eu penso. E a minha maior vontade de ter vindo aqui gravar com você foi porque várias pessoas engravidam e não conhecem esses problemas que aparecem durante a gravidez. Para as próximas pessoas que pensam em engravidar, para ficar ligada a todos os sintomas, quando a calcinha estiver molhada, sentindo dor nas costas, pode ser uma infecção urinária, leva ao trabalho de parto prematuro, né? A sua calcinha não fica molhada à toa, tem alguma coisa, não fique com medo de perturbar o seu médico, ele tá ali para ser... E porque tem muita gente que fala, gravidez não é doença, mas é um quadro que a pessoa tem que estar ali o tempo todo alerta, porque você pode ter qualquer outra coisa ali e perder o bebê ou levar um parto prematuro, então tem que ficar ligado sim. Gravidez não é doença, mas é um estado que você se encontra que você não está nele direto, né? Você está com um ser na sua barriga e cada pessoa, ela recebe de uma maneira diferente, isso aí. Né? Você vê, igual ontem eu passei na Avenida Brasil, tinha várias pessoas drogadas, assim como eu sou enfermeira, eu já fiz vários pré-natais de pessoas drogadas, continuarem se drogando e as crianças nascerem totalmente perfeitas, não ter nenhum problema. E assim como eu fazia repouso do início ao fim e tive todos os problemas. Fazia todos os usos de medicamentos corretos, tudo certinho, e teve vários outros problemas. E assim, às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho condições de ter um plano. Olha, eu trabalhei no SUS e eu falo para vocês aqui do Rio de Janeiro, as clínicas da família são excelentes. Os profissionais são capacitados e a Prefeitura do Rio, ela monitora todas as gestantes. Existe um quadro de ligação para gestante de alto risco, eles ligam para saber se você está sentindo algum sintoma, o enfermeiro, o médico é comunicado, porque tem esse link, né? Então, eu costumo até dizer para o meu esposo que as gestantes dos pré-natais públicos às vezes são mais bem tratadas do que a do particular, porque a do particular às vezes você liga, o médico está viajando, está não sei aonde, né? Está no congresso e ali sempre vai ter alguém que vai te atender, né? Que é obrigado a te atender. Infelizmente nem todos porque a gente vê uma realidade dos hospitais públicos, né? Igual o do UPA que apareceu semana passada. Que foi fechado, mas nem todos os casos são assim. Existem profissionais e existem clínicas, principalmente as clínicas da família, que são importantíssimas para a gestante. Então, você que está gestante, que você não tem condições de ter um plano de saúde e acha que você está desamparada, você não está. O SUS é muito bem preparado, tanto de equipamento, tanto de profissionais para
para gestante. É só procurar mesmo o local certo, o né? local certo para ser atendido. Existe a maternidade Maria Amélia, que ela tem todos os equipamentos. O parto lá é natural, se não conseguir, vai para cesárea, mas o parto natural é humanizado, tem exercícios para a pessoa fazer, as contrações são todas monitoradas, coisas que eu nunca nem vi em alguns hospitais particulares. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da participação da Fabielle aqui no na nossa série Mães de Ouro. E aí, Fabielle, o que você achou de participar com a gente? Eu achei uma experiência maravilhosa, porque eu sempre tive vontade de alertar outras pessoas sobre os tipos de problemas que existem na gestação, que às vezes por pouca coisa a pessoa perde o bebê, né? Então, para mim, foi gratificante, porque eu acho que eu contribuí de alguma forma para alguma mãezinha aí. Outras mães. Isso aí. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Não esqueça de comentar aqui para participar com a gente. Beijinhos e até o próximo vídeo. Beijo, gente.